entrevistas com os candidatos, politicando, notícias, pesquisas e análises políticas, debates, opiniões e muita informação com isenção, imparcialidade e credibilidade. Cobertura Nossa Rádio, eleições 2022. O voto é nosso. 24 horas por dia, 7 dias na semana, até a votação, ao vivo e no ar com você. Oferecimento: Grupo Salineira, diminuindo distâncias, aproximando pessoas. Boi Bom é muito bom, é bom demais. Curta esse sabor. Pensou em obra ou reforma? Pensou com Luz. Mãos a obras com você. Gold Medical Group, especialista em saúde sexual masculina. Ligue 2645-3083. Eleições 2022 é aqui, na nossa rádio 102,5 FM. A rádio que mais cresce na região dos lagos. 9 horas e 9 minutos, começando a contar o tempo agora, continuando a nossa série de entrevistas. Hoje eu recebo a candidata a deputada federal, Cris Fernandes, do PSDB. Bom dia, Cris, seja bem-vinda. Bom dia, Juarez, bom dia a toda a equipe que se faz presente, né, no Politicando, no seu voto. Você tem o seu voto, isso é muito importante, né, as mídias se fazerem presentes nesse momento de democracia, nesse momento de debate. Muito obrigada pelo convite. Cris Fernandes, você é candidata a deputada federal, mas tem aí um histórico, já foi secretária em Cabo Frio, já foi candidata a prefeita. Cris, você nunca se candidatou, pelo histórico, você pode me confirmar, a vereadora. Por que sempre a candidatura majoritária? Ou prefeita, já por algumas vezes, vice-prefeita numa época e agora para deputada. Nunca pensou em ir para a Câmara dos Vereadores? Não, é uma ideia que realmente nunca passou pela minha cabeça. Eu sou gestora pública por formação, né, pela Fundação Escola de Serviço Público do Rio de Janeiro desde 2008. Né, então sempre estive aí pensando política, fui secretária, como você colocou, por mais de 10 anos em Cabo Frio, por alguns anos em Arraial do Cabo. Prestei consultoria em alguns outros municípios na área de envelhecimento humano, que é a minha formação. Né, então realmente estava preparada, estou preparada, sou uma pessoa preparada, tenho convicção disso, para estar à frente de uma prefeitura como gestora pública e hoje concorrendo ao cargo de deputada federal. Entendi. Você está candidata a deputada federal pelo PSDB. Hoje nós temos um boom aí nos municípios com relação a candidaturas fakes, com relação a candidaturas de preenchimento de nominatas. E nós vemos até, na sua esfera hoje como candidata a deputada federal, pessoas que se lançam a deputados e não estão fazendo campanha. Nós enxergamos e percebemos isso. Cris Fernandes, você não é uma candidatura fake, mas como que você avalia, pode responder se é ou não, a gente acredita que não, mas como você avalia esse boom aí de candidaturas fakes? Assim, nunca fui, né? Eu nunca fui, nunca serei. O meu histórico fala por mim. Quando eu vim candidata a prefeita, que eu fui levando a candidatura, sempre levei a candidatura até o final, quando muitos ali colocaram em questão, outras mulheres realmente deixaram a candidatura, e esse fato, Voltão, é um fato que me entristece muito, porque eu milito e luto por mais mulheres na política, pela presença de mais mulheres. Eu sempre, em todos os debates, em todas as conversas, em todas as entrevistas, eu defendo que precisava ser igualitário. Precisávamos de 50% mulheres, 50% homens, para que as políticas, as legislações fossem mais efetivas, eficazes e justas. Né? Sou candidata a deputada federal, tenho militado na rua, acredito. A gente vem aí em pré-campanha há mais de um ano, transformando essa realidade. O meu pensamento é muito ruim. Nós, mulheres, acho que se permitem ser usadas. Infelizmente, ser usadas por homens, para cumprir cotas. Nós militamos tanto pela nossa participação na política, pelos nossos direitos, e hoje se permitirem serem usados, visto, como foi colocado, em vários municípios estão caindo diversos vereadores por conta das candidaturas laranjas. Né? No nosso município vai ser motivo de muita tristeza, vai ser, acho que quase que o recorde. Né, já foi, né? Inclusive, já foi, acho que cabe recurso, mas ele tem um tempo na justiça para isso, mas um vereador já foi cassado. Sim, e serão muitos. Né? Em Cabo Frio, presume-se que mais de 9 terão isso aí. Tudo? Infelizmente. É um dado muito triste. Aproveito amanhã na entrevista, mulheres, venham participar da política, se façam presentes. Eu estou aqui como mulher pedindo que nós possamos estar à frente
frente do nosso tempo, militando, acreditando em políticas que só nós mulheres defendemos. Eu acredito e tenho a convicção, somente uma mulher vai fazer pela outra mulher. Você acredita, Cris Fernandes, que falta mais comprometimento e interesse das mulheres na participação? Se cobra muito de salários iguais, se cobra muito de essa distribuição igualitária, direitos iguais, mas falta da mulher o primeiro passo de realmente mergulhar na política? A gente vive um momento hoje, eu estou falando o momento das ruas. Hoje a mulher, ela hoje adere a outra mulher. Se você olhar as minhas redes sociais, em peso a participação, em sua grande maioria esmagadora, mulheres. Mulheres que querem mudanças do seu tempo. Mulheres que pensam como a Cris. Nós vivemos um momento hoje, Volotão, e o estado do Rio me chama muito a atenção, onde a violência contra a mulher ela é muito alta. Uma de nós é estuprada a todo tempo, é assassinada, é espancada. E ninguém tem feito nada. Mas, Cristiane, não tem leis que protegem as mulheres? Tem leis que protegem as mulheres, mas que muitas das vezes são fiscalizadas por homens. Eu costumo dizer que nenhum homem vai saber qual é a sensação de andar numa rua escura como nós mulheres, quando nós andamos sozinhas numa rua. A sensação, o medo de ser estuprada. Nós estamos falando do estado que está no topo do ranking da violência, da pedofilia. A cada 45 minutos, uma criança é estuprada no estado do Rio de Janeiro. São 32 por dia, Volotão, e ninguém tem feito nada. Números absurdos. Números absurdos, indigestos, que nós, como cidadãos, como seres humanos, não conseguimos mais aceitar. Não conseguimos mais entender. E políticas que não são efetivadas. Torna-se um boom naquele momento, entra para a estatística e ali acaba. 9h15, entrevistando a candidata a deputada federal pelo PSDB, Cris Fernandes. Uma pergunta que sempre fazem, e eu acho que você deve ouvir, que existem nomes, pode não ser o seu caso, mas existem nomes que só aparecem em eleições, de 4 em 4 anos. Você foi candidata a prefeita em 2020, correto? Eu te entrevistei na cobertura das eleições, ainda em outra emissora. Cris, nesse tempo de lá pra cá, onde você esteve e o que esteve fazendo? Então, falar um pouquinho do meu histórico. Como eu falei, gestora desde 2008, gerontóloga há mais de 10 anos. Então, sempre estive envolvida nos espaços políticos. Eu milito muito em política pública. Eu acredito na política pública, na política para todo mundo. Então, estive à frente da Secretaria dos Idosos, espaço político, ocupando cargos, cargos políticos. E é bom falar isso, que a gente agora teve candidatura deferida, não tem nenhum processo, totalmente ficha limpa. Depois disso, eu estive agora na FATEC, coordenando um curso de cuidador de idosos por todo o estado, onde formamos mais de 500 pessoas, metade delas hoje já empregadas, vivendo desse dinheiro. Eu que falo tanto em capacitação, em geração de emprego e renda. Não sou candidato Copa do Mundo, como a gente ouviu a vida toda. A gente ouve Tenho muito. Tenho um trabalho efetivo. Se você olhar nas minhas redes sociais e a internet, as redes sociais ajudam muito quando a gente fala nisso. Tenho aí há anos um trabalho efetivo, há 1 ano e pouco trabalhando exatamente dentro de comunidades, trabalhando com mulheres vítimas de violência, com crianças vítimas de pedofilia, tirando as crianças, mostrando a elas que elas podem ser o que elas quiserem no futuro e dando meios para que elas alcancem esses objetivos. Fui aí candidata a vice em 2018, candidata na suplementar, gente, também. Em 2000, candidata a vice em 2016, suplementar na 18. E em 2020, vim candidata a prefeita. Entre 12 candidatos homens, eu era a única mulher, por acreditar nessa força que só nós mulheres temos, mas principalmente levando a professora, a especialista em envelhecimento humano, a mãe, a esposa, a cuidadora para dentro do cenário político. 9h17, ao vivo, entrevistando a candidata a deputada federal, Cris Fernandes. Além do seu currículo, o que você elencaria para o ouvinte, eleitores de Cabo Frio e toda a região dos Lagos que estão ouvindo a nossa rádio 102,5 FM, que te consagraria preparada para assumir o cargo, caso eleita seja, de deputada federal? Então, gente, eu sou a Cris. Quem conhece, né, Cristiane Fernandes, Cris Fernandes. Eu, como militante de política, mais uma vez, por acreditar em política pública, além desse currículo, eu entendi que para a gente ser político, a gente precisa estar capacitado.
não é simplesmente gostar de fazer política. Que os que gostavam estão aí e não gostaram de uma maneira muito legal, a construção não foi boa. Como gestora, eu consigo estar pensando cidade, pensando região, pensando estado, pensando propostas e emendas que de fato gerem emprego e renda, pensar propostas e emendas para uma região que tem um potencial turístico enorme, rica em potenciais e pobre no termos de fazer pela sua população. Em pensar políticas de turismo. Eu já defendia isso enquanto candidata a prefeita, que a nossa região não tem nenhuma política municipal, política regional, política estadual de turismo. O que nós temos ali já estavam, eram as praias, são as lagoas, ainda estendo mais um pouco. Nós temos aí uma região serrana, a 1h30 daqui, onde nós poderíamos estar utilizando ali as cachoeiras, fazendo um consórcio intermunicipal, fazendo um convênio entre os municípios, explorando mais essa prática turística ali, a gente estaria gerando emprego e renda, a gente estaria falando em segurança pública. Mais ainda, eu vou além, como profissional da área de saúde, defendo pautas importantes. Falei aqui em pedofilia, falei no maus tratos à mulher, e eu preciso falar na castração química, que também já defendo há mais de um ano, para que homens, né, totalmente condenados por pedofilia sejam castrados quimicamente. Tá certo. 9h20. Qual que você acha, ou você elenca, como prioridade hoje de qualquer político, o que deveria ser, na questão de falando de Cabo Frio, falando de região dos lagos? O que seria uma prioridade? A gente sabe que o deputado federal ele tem o recurso das emendas, por exemplo, para os municípios. O que seria a prioridade da Cris Fernandes, caso eleita seja deputada federal? O nosso povo da região, mas o estado todo, está passando fome. Nas caminhadas que eu tenho na rua, as pessoas têm pedido por emprego e comida. As pessoas precisam ter dignidade. Como eu falei anteriormente, a gente precisa se preocupar em gerar emprego e renda. E através de emendas parlamentares, eu, como deputada federal, consigo trazer. Uma outra preocupação grande que eu tenho para a minha região, né, tem feito vídeos sobre isso, nós temos um problema sério na área da saúde. E eu não compreendo, como cidadã moradora da região, por que todos os hospitais federais estão na capital. Você ter um parente, uma pessoa que necessita de hospital, primeiro a gente enfrenta aquela fila do CISREG, né, que é uma fila que me incomoda muito por ser uma fila imaginária. Então, uma das minhas lutas em Brasília é que ela tenha transparência. Eu preciso saber se eu tenho 10 pessoas na minha frente, se eu tenho 5. Agora, eu não posso estar numa fila que eu não sei quantas pessoas tem, que é totalmente imaginária. Vou estar trazendo, através do governo federal, e lutar por isso, uma verba que seja construída um hospital federal aqui. E um fato importante, não por ser da região, não por ser de Cabo Frio, Tamoios é o lugar logisticamente que melhor se enquadra para a gente estar fazendo a construção desse hospital federal. Um hospital geral federal que possa estar atendendo a nossa população. E melhor ainda, a gente vai estar atendendo os nossos irmãos do norte e noroeste do estado. Quem está lá em Natividade Porciúncula, que está indo para a capital, Cabo Frio está praticamente no meio do caminho. Tamoios tem ali a BR, tem a rodovia Amaral Peixoto, a gente está no meio do caminho para que essas pessoas possam ser atendidas. E por que ninguém pensou isso, Volotão? Você me fez uma pergunta lá no início, por que você é deputada federal? Eu costumo dizer que talento, isso eu aprendi em marketing, principalmente no marketing político, é ver o que todo mundo viu e pensar no que ninguém pensou. E hoje eu quero ser essa deputada federal, primeira mulher eleita na história da nossa região. Nunca teve. Eu estou falando de Maricá, Rio das Ostras. Nunca tivemos uma mulher eleita, pedindo para ser essa mulher que veja o que todo mundo viu, mas que pensou no que ninguém pensou. Então a gente precisa ter esse recurso do Hospital Federal para que um de nós, você vai muito ao Rio, assim como eu também vou ao trabalho. Você, para chegar ao Rio de Janeiro hoje, é no mínimo 300 a 400 reais que a gente gasta. Indo de ônibus ou indo de carro, você vai... E se botar alimentação? Se uma pessoa hoje precisa ser, se passou no CISREG e ela tem uma consulta no Hospital Federal desse lá, para ela chegar a uma luta. Se ela ficou internada, como esse familiar vai conseguir dar assistência? Você vai poder estar próximo ao seu familiar. Ontem, andando pelo distrito de Arraial do Cabo, eu tive 2 relatos de pessoas que estão com familiares internados lá e estão conseguindo interagir pelo telefone. Porque não tem condições financeiras de chegar até lá para poder fazer companhia, para poder ser um acompanhante, para poder cuidar do seu ente querido. Porque ou você se desloca todos os dias a 300, 400 reais, ou você tem que alugar um imóvel lá.
Então, essa verba federal, para que seja construída assim, nos 4 anos de gestão, pelo menos, né, através de emendas, através de propostas, no Hospital Federal. E é possível. É possível, viável. é viável. É como eu falei, por que todo mundo viu e ninguém pensou? Tivemos Agora, alguns deputados federais. Sim, Cris, 9h23, ao vivo, entrevistando Cris Fernandes, candidata a deputada federal pelo PSDB. Ok, construção, projeto, ideia, Hospital Federal. E a rede de saúde que já existe? E a gente sabe que a saúde hoje é um grande problema de todos os governos, sejam a nível federal, estadual e municipal. As UPAs, Hospital de Taboios fechado, o que fazer? Nós temos algumas fragilidades, nós não compreendemos. O SUS é o melhor sistema do mundo. Vamos olhar ali o Canadá, né, que se baseia muito no nosso sistema único de saúde. Por que ele não é implementado efetivamente? Porque quando a gente começa a delegar aos estados e aos municípios, começam a ocorrer as fragilidades. Nós temos um problema em Cabo Frio, eu já falei isso quando candidata a prefeita, onde nós temos hospitais que nós dizemos ser hospitais que não são reconhecidos como hospitais no governo federal. Por que ainda não são reconhecidos? Eis a pergunta. Por quê? Se nós tivemos prefeitos médicos, tivemos prefeitos que quiseram ser gestores públicos, por que não informaram? Porque quando vem e consta lá um hospital, o Juarez, vem verba federal. Isso é verba carimbada. É essa a proposta que eu estou trazendo como deputada federal. Quando vem essa verba carimbada para que seja instalado o hospital aqui, a coisa é séria. Não se pode brincar com dinheiro público, com verba carimbada. Eles não têm interesse. Porque durante muito tempo, e a gente teve essa cultura de utilizar royalties para pagar salário. Royalties não é para pagar salário. E os governantes entenderam dessa forma, usaram ao seu belo prazer uma verba pública. Por isso não se interessaram em ter hospitais, como é o caso do Hospital do Jardim, que é uma unidade de saúde avançada, agora que começaram a dar entrada, e depois, graças a Deus, eu tanto falei nas últimas eleições, tive a oportunidade de ser candidata e poder falar sobre isso, que estão dando entrada para que modifique. Nós temos ali o Hospital de Tamoios, que ficou aquele abre e fecha, porque nunca foi hospital, é reconhecido no governo federal como uma unidade, um posto de saúde. Nós só temos hoje o Hospital da Mulher, né, e o Hospital de São Cristóvão, do São José, que é considerado o hospital. Quer dizer, que fragilidades é essas que nós vamos continuar tendo? Que espaços públicos, e agora o hospital estadual, que veio o hospital universitário, que foi um ganho maravilhoso, é um sonho antigo, né, nosso da região, a gente hoje ter esse hospital universitário também atendendo a população. Então são fragilidades que nós temos há muito tempo, simplesmente porque administraram de maneira errada. E não tem mais tempo para isso. A gente vive um momento de lisura. Como eu estou te falando, quando a gente anda por todo o estado e conhece as fragilidades, as realidades, e pega um pouco dessa minha realidade aqui, e coloco isso em prática no que eu penso, no que eu promovo, a formação é muito importante. Por que eu penso isso tudo? Porque eu sou gestora pública. Mas principalmente, eu sou mãe, eu sou mulher. Quando você olha para dentro dos meus filhos, Larissa, e um ponto que eu tenho que tocar muito grande aqui é a educação. Falei em saúde, quando a gente fala na questão do hospital. Educação. Nós tivemos tirado dos nossos filhos, e quando eu falo nossos, porque todo mundo sofreu isso com a pandemia, 2 anos. Ah, mas a culpa foi da pandemia. E como é que a gente vai repor isso? Como é que a gente vai devolver isso a essas crianças? Que chances igualitárias elas vão ter daqui a alguns anos? Nenhuma. Principalmente os que estudam em rede pública de ensino. Porque quando jogaram aquela aula online, todos tinham acesso à internet, todos conseguem pagar aí a internet mínima de R$100, todos conseguem estar pagando por isso, mas ninguém se importou. Fizeram o que falaram que tinha que fazer, como no dito popular, né, para inglês ver, e levaram as nossas crianças à moda trombada. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 25 e um de 18. Lutei a minha vida toda e junto com meu marido para poder encaminhar meus filhos. O meu mais velho formou com 23 anos de engenheiro civil e hoje está instalando usina elétrica lá em Brasília. Graças a Deus. E até aqui, por uma empresa cabofriense. Ele entrou por uma empresa cabofriense, ele é SolarTech, e foi para lá em Brasília instalando lá uma usina solar. Porque teve oportunidades. O meu caçula hoje está cursando a medicina porque teve oportunidades. E quando eu chego hoje dentro de uma comunidade, isso me incomoda muito, tem até um vídeo meu, que eu estava ali no Dendê, onde eu perguntei àquelas crianças o que elas queriam ser quando crescessem. Médicos, engenheiros, advogados, oficiais, militares.
paraquedistas. E eu ali naquele momento, Juarez, eu assumi o compromisso com eles de que eles vão ser o que eles quiserem. Porque eu, como pessoa pública, quando eu me coloco à disposição da população, me coloco aqui como candidata a deputada federal, eu assumi compromissos com aquelas crianças, com aquelas mulheres, com aquelas pessoas. E hoje eu luto para que elas possam ser o que elas quiserem. E o poder público tem que dar esse fomento. A gente tem que estar lá, através de propostas, através de projetos, de emendas, até independentemente de prefeituras, onde a gente possa acessar aí as ONGs, as OCIPs, para que a gente possa levar meios e cobrar do poder público, sim, essa obrigação que ele tem. Você está disputando uma vaga, candidata a deputada federal. Há muitos anos a gente não tem um representante na Câmara Federal oriundo de Cabo Frio, ou especificamente da região dos lagos, mas eu digo mais para cá, né? Cabo Frio, São Pedro, Arraial, Búzios, já tem há algum tempo. E com relação aos que tiveram lá, pelo que eu me lembro, homens também, né? Deputados federais, você acha que ou acompanhou, você já está na política há muito tempo, trouxeram legado, melhorias, avanços? Fomos bem representados quando tivemos deputados federais? Então, você consegue lembrar de algum legado, algum projeto, alguma emenda? É muito triste, é um dado muito ruim. E assim, eu fico feliz que você, né, como um homem, está exatamente falando isso. Porque cadê, gente? Tiveram oportunidade, alguns por 2 mandatos, e nada trouxeram efetivamente para a nossa região. Nada trouxeram para poder pensar política que melhorasse a região, política que servisse de modelo e espelho. E hoje eu estou na política para isso, porque eu quero ser espelho, eu quero ser modelo para outras regiões. Eu quero fazer com que a nossa região cresça e que as outras possam crescer também. Durante o final de semana eu estava toda ali no Médio Paraíba e Centro-Sul do estado. E hoje a minha maior felicidade é poder ser reconhecida pelo que eu venho pregando. Quando eu falo na questão, o meu slogan de campanha é para elas, por elas e com elas, pelas famílias, Juarez. Quando eu chego na rua que as pessoas gritam esse para elas, por elas e com elas, olha ela defende a castração química para estuprador, para pedófilo. Isso que eu quero deixar, é esse legado que eu quero deixar, da mulher que lutou e trouxe um hospital federal, da mulher que lutou e trouxe e mudou a vida de muitas crianças. Porque quando essas crianças tiverem um futuro melhor, elas vão melhorar o futuro dessas famílias. Juarez, eu tenho uma preocupação enorme, e ninguém está falando disso. Nós falamos aqui em violência contra a mulher. Mulheres assassinadas. Essa mulher é assassinada. Feminicídio. Um índice altíssimo de feminicídio. E que ela se torna um momento. É um momento. Ela entrou para a estatística, essa mulher foi enterrada. Ok? Com a pandemia aumentou muito, diga-se de passagem. Exatamente. Acho que o convívio, né, um contato. Ok. Essa mulher foi assassinada, ele entrou para a estatística. Esse homem, ou ele se matou, porque está na moda, né? Se mata. Ou ele está preso ou ele está foragido. Alguém falou nesse órfão do feminicídio? Alguém falou nessa criança que muitas das vezes assistiu o pai assassinando a própria mãe? Ninguém. Se ela tiver a sorte de tiver ali um parente que a acolha, mas muitas das vezes não tem condição financeira de estar acolhendo a demanda, ninguém fala nesse órfão. E essa é a oportunidade que eu peço, de falar por esse órfão. Essa criança só vai ser vista e enxergada, Juarez, pelos políticos e de alguma forma pela sociedade daqui a 5, 10 anos. Quando a gente está na esquina, ela está com uma arma na nossa cabeça. Aí virou um problema social. Mas ninguém tratou, primeiro ponto, psicologicamente essa criança. Com certeza, os traumas. Né? O que eu preciso, e vou ter projetos e emendas de leis que sejam monitorados essas crianças. É o órfão do feminicídio, é uma vítima do feminicídio. É a principal vítima até. Ele é a principal vítima. Né? Infelizmente, a mulher ela vai virar estatística. Mas essa criança é a principal vítima e ninguém está acompanhando. Também tem um projeto de emenda de leis que tem um cadastro único de pedófilos. Todas as pessoas na pedófilos que a gente tem um cadastro que seja acessível, público, para que todos possam, para que não continue acontecendo de, às vezes, escolas estarem contratando uma pessoa dessa para a sociedade. Claro. A gente tem um espaço público, você não tem na sua Mas empresa. é possível ter isso mediante hoje, por exemplo, no jornalismo, para a própria polícia, falando de cobertura policial. Não se pode mais falar em alguns casos, não é só em questão de menor de idade, não pode mostrar o rosto do bandido, mesmo comprovado que ele fez, nome, tem umas prerrogativas. É possível? É constitucional.
é constitucional, é viável, é possível, tudo que eu estiver falando para você é constitucional. Bacana. A gente hoje tem um É pra amparo. gente entender, A gente porque hoje tem chega um lá na amparo. frente, aí não é possível fazer. Não, a gente tem um amparo jurídico muito grande quando a gente traz esses temas, quando a gente aborda eles, é assim, ó, é viável. Porque eu, com muita seriedade, como eu cuidei da minha vida, como eu caminhei, o meu caminhar, eu só posso falar o que eu posso fazer. Ok. O que realmente é verdade. Castração é possível. química para estupradores e estuprador. pedófilos também é possível avançar e aprovar? Sim. Eu lembro que É uma lei que tramita outros já desde 2002. tentaram. Exato. Mas esse é o problema. Você falou a palavra certa. Outros. Porque eram homens. Uhum. O Se eu não me que engano, o acontece? próprio presidente, né? O que acontece na castração química? Hum. Eu, como especialista em envelhecimento humano, eu gosto de abordar tecnicamente, desculpa, tá? Que o lado do professor às vezes aflora um Não, pouco. sem problema. E é Até bom para esclarecer, eu isso acho aí. ótimo. O que acontece? A castração química, ela é quimicamente hormônio. Né? Você injeta hormônio, né? Então a pessoa começa a tomar hormônios femininos que acabam com a libido dela, acabam com o desejo. O que a gente fala? O que os pedófilos, os seus advogados alegam? Que é uma doença. Doença a gente trata com o quê? Remédio. E quando começa a dar aqueles hormônios femininos, ele perde o desejo, ele perde o libido, perde a tara. Então não tem como, ele fica fora literalmente desse mercado doente da pedofilia, Entendi. dessa doença. E o que acontece com esse homem? É onde parou? A lei não avançou. Não avançou. A lei não avançou. Ele cresce peito, né, ele cresce mama, por conta do hormônio feminino, e ele pode vir a ficar hipertenso. Mas e a mulher que foi estuprada? E a mulher que foi estuprada? Ele sabe o que ele fez, é o crime. Eu costumo dizer, ô Juarez, o estupro é difícil para mim falar, porque quando você tem a sua casa violada, é muito ruim. Quando você tem seu carro violado, é muito ruim. Mas são bens materiais. Você sabe que violar o seu maior patrimônio, o seu santuário sagrado, é o seu corpo. E hoje, quando a gente fala em estupro, sua maioria é mulheres, mas quando eu falo em pedofilia, são meninos e meninas que estão tendo seu maior patrimônio, seu santuário sagrado violado. Então não é possível que mudança hormonal, hipertensão, crescer peito seja um problema para que essa lei não adianta, seja impeditivo. Claro. Ainda falo mais, uma vez que tiver o primeiro punido, tenha certeza. Tenha certeza que vai acabar, porque vão pensar que pode acontecer também. É verdade. 9h35 ao vivo, a gente continuando a série de entrevistas e sabatina. Hoje, a sorteada, na presença dos assessores aqui, a gente fez o sorteio dia 1º de setembro. Foi Cris Fernandes e está comigo, candidata a deputada federal pelo PSDB. Matheus, vamos começar. A gente tem uma equipe, um time aí de primeira nos ajudando nessa cobertura e tem perguntas. Deixa eu ouvir quem vai perguntar primeiro. Bom dia! Bom dia, Juarez Lolotão. Bom dia, ouvintes e família Nossa Rádio. Bom dia, candidata Cris Fernandes. Por aqui o DJ Dan, sou apresentador da Nossa Rádio e faço parte do time da cobertura das eleições 2022 da Nossa Rádio. Candidata, admiro muito a mulher quando estão na frente do poder, acho a mulher muito mais organizada, acho muito mais capacitada e acho realmente que vocês têm que ter à frente ali, representando o nosso povo, representando a gente lá em Brasília. Candidata,